Boa noite. Nós acabamos de ouvir a mensagem do Evangelho. Boa noite. Que trata do assunto que nós vamos estudar hoje. Nós ainda estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Já falamos em outros momentos sobre caridade, sobre beneficência, mas hoje nós vamos retomar a fala sobre a caridade material e a caridade moral, conforme a instrução dos Espíritos nesse capítulo. Acabamos de ler a mensagem da irmã Rosália. Foi lida a mensagem inicial, antes da prece, da irmã Rosália, do Evangelho. E vamos buscar, nesses momentos do nosso estudo, compreender melhor as informações que os Espíritos nos trazem, porque quando eles colocam o momento de instrução dos Espíritos, eles colocam algo mais para nós, do ensinamento que nós já tivemos do Evangelho, e nós vamos mesclando aqui também com as obras de Emmanuel, que são comentários do Evangelho. A gente vai procurando os assuntos que se relacionam a essa questão da caridade, para que a gente possa ter aqui um contexto bem enriquecido da questão que nós vamos estudar hoje. Então, no início da mensagem que foi lida, nós vimos a irmã Rosália dizer: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Esse ensinamento nós sabemos que quem nos deu foi Jesus. Que aí está toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a irmã Rosália, que para quem não sabe, foi um espírito que em Paris, no ano de 1860, psicografou uma mensagem para Kardec, nos trabalhos da codificação, diz que se fossem observados nesse mundo esses ensinamentos de que devemos amar-nos uns aos outros e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, todos seríamos felizes. Então veja bem, é como se fosse assim, a fórmula da felicidade. A gente quer ser feliz, todo mundo anda buscando a felicidade. E aí Jesus nos ensina a amar uns aos outros, fazer aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem. E na instrução dos Espíritos, a irmã Rosália vem nos dizer que se fossem observados nesse mundo esses ensinamentos, todos seriam felizes. Porque amando uns aos outros e fazendo aos outros o que gostaria que os outros nos fizessem, aí não teria mais ódio, não teria mais ressentimento. E digo mais, ela fala, não mais pobreza, por conta do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. A gente sabe que existe assim uma distância muito grande das condições de vida humanas em termos de riqueza e pobreza. Um dia desse, eu não sei se vocês viram, mas eu vi uma imagem na internet, já vi pessoalmente, no Rio de Janeiro, aquela favela imensa, aqueles barraquinhos subidos, sendo refletido na vidraça de um prédio chiquérrimo, todo espelhado. Um verdadeiro contraste. A riqueza e a pobreza do mesmo lado. Tudo na mesma altura, só que um no morro, um monte de barraquinho e aquela ostentação da riqueza daquele prédio, né? E quando ela nos fala que não mais riqueza, pois do supérfluo do rico, a mesa do pobre estaria suprido, a gente tem noção do quanto poderia essa nossa riqueza distribuída no mundo, se fosse melhor distribuída, se houvesse esse sentimento, o quanto haveria um equilíbrio. Se bem que o Evangelho nos fala que se fosse distribuído em proporções iguais, com pouco tempo esse equilíbrio estaria rompido, porque tem aqueles que são mais prudentes, tem aqueles que são mais desequilibrados, iriam gastar mais e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o ensinamento é para que a gente olhe pelo lado da caridade
os nossos irmãos. E nesse ensinamento da instrução dos espíritos, eles nos faz um desmembramento da caridade. Porque ele fala da caridade como material e caridade moral. Antes disso, pelo menos para mim, não sei para vocês ou para as outras pessoas, a ideia de caridade estava muito restrita a coisas materiais, a dar coisas materiais, a dar uma roupa, a dar um alimento, a dar... Então, os espíritos vêm nos trazer essa informação, e quando ela diz aqui, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Chama atenção esse se suportarem. Por que ela colocou esse se suportarem? Por que a gente acha que ela teria usado esse termo quando ela nos fala que devemos amar os nossos semelhantes, e aqui ela diz que essa caridade moral consiste em se suportar umas às outras criaturas? Por que o suportar? Alguém conseguiu pegar alguma ideia? Como é estudo, vocês podem se manifestar. É tão difícil amar, vamos tentar suportar. Porque tem gente que é difícil da gente Com certeza. amar, né? Então vamos tentar conviver, respeitar, Certo. aceitar aquela pessoa do jeito dela. É justamente isso. É um espírito superior falando para espíritos ainda numa condição inferior. Nós vivemos num planeta de prova e expiação. O mal predomina. Não somos espíritos puros. Então, pedir que ame é praticamente dizer assim, vai ser impossível. Não vamos ter condições de amar agora. Mas se suportar já é um exercício de caridade. Então ela coloca o suportar, não é aquela coisa arrogante, negativa de dizer eu suporto essa pessoa porque enfim isso ou aquilo, não. É começar a entender o lado humano das pessoas, as deficiências delas, as dificuldades, ter caridade com esses aspectos da criatura. Porque como Maria bem falou, não é fácil, tem criaturas que não é fácil. E aí o exercício parece que fica mais assim prazeroso de fazer, porque um exercício fácil, no instante a gente conclui, né? Mas um exercício difícil, aí a gente tem que se debruçar sobre ele, de às vezes buscar como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver essa questão aqui, porque está difícil, porque é muito fácil, como o Evangelho diz, a gente amar os que nos amam. É muito fácil. Agora, suportar pelo menos, e até suportar a gente às vezes ainda acha difícil. Então ainda nesse item, irmã Rosália fala que a caridade moral é uma caridade que todos nós podemos praticar, porque não custa nada, mas materialmente falando é a mais difícil de exercer. Não custa nada, todos nós podemos praticar, mas é a mais difícil de exercer. Às vezes é mais fácil dar um dinheiro, dar uma roupa, dar alguma coisa, do que ter essa caridade moral. Então, dentro daquilo que foi colocado, deixando pela nossa amiga, difícil justamente por isso, porque tem pessoas que parece que se constituem instrumento da nossa perfeição. Estão nas nossas vidas e a misericórdia divina colocou de tal forma que não existe por que afastar, porque às vezes é um filho, às vezes é um marido, é uma esposa, é um irmão. E aí a gente tem que arranjar um jeito de levar essa situação até o fim. Mais particularmente pelos cônjuges, né? Casal, se suportar um ao outro. Hoje em dia está praticamente impossível, a tolerância está zero. Os relacionamentos já começam com data marcada para terminar, vamos fazer um teste. Se eu levar um exemplo difícil também, talvez nós temos muitos bons, está podendo tolerar. E a irmã Rosália diz também que essa caridade não deve obstar a outra. Quer dizer, a caridade moral não deve deixar de ser feita a caridade material, não. Devemos praticar a caridade material.
Agora, ter cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o nosso semelhante. Em não dar com arrogância. Em não dar humilhando. Porque a gente sabe que tem situações que a gente diz assim, era melhor nem ter dado. Nós vamos, inclusive, entrar nesse campo mais no início. Nós já falamos sobre esse ensinamento de Emmanuel, mas vamos retornar a ele. No livro Com Caridade, aliás, na mensagem Com Caridade, no livro Pão Nosso, Emmanuel comentando sobre a caridade, tem um trechozinho que nós destacamos que diz o seguinte: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados e domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Quer dizer, tem gente que escolhe o dia e a hora para fazer caridade, daquele jeito que ele vai fazer. Não, eu vou escolher um local, um bairro, eu vou levar isso, eu vou fazer aquilo. Como eu vou fazer caridade, eu vou desprovida de algum apetrecho que eu tenha, eu vou mais simples, coisas dessa natureza. Ou então, a calamidade está tanta que impossível não fazer alguma coisa. Então, Emmanuel diz que tem gente que ainda entende caridade assim. Por isso que é importante o ensino dos espíritos, quando nos trazem a caridade moral, para nos mostrar que essa caridade que a gente entende que tem dia, que tem hora e modo de fazer, na realidade nós vamos desmistificando. Não é caridade. Claro que vai favorecer, claro que vai ter algum benefício, sim. Mas a caridade, ela tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente esse, como Emmanuel colocou aqui. E ainda nessa mensagem ele diz: estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Então, quando nós estamos estendendo a mão, levando algum conforto para alguém, nós estamos começando a aprender a fazer caridade. Ainda não é caridade. Nós estamos começando a estender a mão para alguém, levar um conforto, alguma coisa. Isso ainda é um estudo. Estamos iniciando a execução da virtude excelsa, ele diz. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Eu acho belo demais esse trecho, eu já citei várias vezes aqui, vou citar quantas sejam necessárias, porque veja bem, há caridade em falar e em ouvir. Tem aquela história, não é o que você diz, mas como você diz. Então, a caridade de você saber se dirigir às pessoas. Porque às vezes você vai dizer uma coisa não muito agradável, mas você consegue adocicar, você consegue colocar o sentimento nas palavras, e você diz e não agride a pessoa. E às vezes você vai dizer uma coisa que não é nem essas coisas assim, mas você diz de uma forma que você agrediu. A pessoa se sentiu magoada. Da mesma forma, ouvir. A caridade é ouvir. Ouvir alguém que está querendo conversar com a gente, que está querendo falar dos seus problemas, das suas dificuldades. Ouvir alguém, às vezes, que está revoltado, que está zangado. Isso, ouvir. Porque, às vezes, o que a pessoa está precisando mais é isso, de um desabafo. E, às vezes, ouvir também alguma coisa que alguém chega para a gente, despeja na gente, e a gente ter caridade, daí ser difícil, de não levar em conta a grosseria da criatura naquele momento. De entender que talvez aquela pessoa não esteja tão bem, deve estar com algum outro problema, e de repente chegou e falou dessa forma. Em outro sentido, quando ele fala de impedir e de favorecer. Olha que interessante. Impedir e favorecer também é caridade. Impedir determinadas situações.
determinados gestos. Às vezes a gente acha que o não é uma palavra que não deve existir no vocabulário da gente. Mas há momentos em que o não é a palavra a ser dita. Não simplesmente o não, mas uma forma de convencer a pessoa de que não é o correto, não é o adequado para o momento. Impedir que a pessoa vá além numa situação. Por exemplo, vamos dizer que alguém chegue para mim e diga assim: Dora, eu estou com uma gravidez aí e não vou levar adiante não. Não tenho condição. O pai não assume, eu não tenho condição, vou tirar, não vou levar adiante não. A caridade de impedir vai estar em mim nesse momento, na forma que eu possa utilizar para esclarecer essa pessoa sobre a responsabilidade daquele ato e sobre os benefícios que ela vai ter recebendo aquela criança na sua vida. Da mesma forma, o favorecer, também caridade. Às vezes alguém precisa só do nosso favorecimento para ir andar um pouquinho mais, para ter mais tranquilidade em alguma coisa e tudo, e às vezes a gente suvina, a gente se fecha, a gente não dá. Então ele coloca-se de uma forma que a gente vai e volta, impedir, favorecer, e esquecer e recordar. Só espírito superior para ter essa sutileza. Esquecer as ofensas, como Jesus nos ensinou. Esquecer determinadas coisas que não nos faz bem lembrar, que vai motivar a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança. Aquele momento ruim que a gente passou. E lembrar, recordar o que é bom ser lembrado. Os bons ensinamentos, as boas palavras. Porque às vezes a gente, por conta desse não querer esquecer, a gente apaga tudo que é de recordação boa para lembrar só da coisa ruim. A vida inteira a gente conviveu com uma pessoa e teve aquele momento ruim. Pronto, apagou tudo. Ficou só esse momento ruim. Então a caridade de recordar as coisas boas. Recordar o antes, até ali, para a gente ir. E recordar coisas ruins quando for para tirar aprendizado. Que a gente não vai esquecer que a gente caiu, que a gente teve dificuldade. Mas para que a gente vai lembrar isso? Para ficar no chão? Não. Para lembrar que aquele caminho não deve mais trilhar. Eu já conheço a trajetória dele, já sei até onde me levou. E aí, no final da mensagem, ele diz: tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. O que a gente pode entender por isso? Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Estaremos conscientes das nossas responsabilidades e aí nós vamos poder praticar essa caridade em todos os sentidos, no que a gente fala, no que a gente ouve, no que a gente leva para o outro, em termos de assistência, de auxílio, em todos os sentidos. Ainda, Emmanuel, quem quiser entender bem o Evangelho, é bom consultar as obras de Emmanuel, principalmente as que ele comenta sobre o Evangelho. Nessa obra Vinha de Luz, ainda sobre caridade essencial, ele diz: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Então, antes da gente sair por aí dando coisas, ajudando, ele diz para a gente praticar a caridade essencial.
E aí ele diz: trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre do Evangelho. Caridade essencial. Antes da gente fazer as caridades externas, a gente pratica essa caridade essencial. Pensar, falar e agir conforme os ensinamentos de Jesus. Aí eu pergunto, a gente sabe quais são os ensinamentos de Jesus? A gente estuda o Evangelho? A gente tem conhecimento desses ensinamentos? Porque sabendo já é difícil. Imagina sem saber. Porque quem disser que estuda o Evangelho e achou fácil, eu vou pedir para me explicar aonde é que é fácil. Não é fácil, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ainda nesse ensinamento dos espíritos, nós vamos encontrar um espírito protetor em Leão, em 1860, a dizer: meus amigos, há muito dentre vós tem ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Tem gente assim: como é que eu vou ajudar se eu não tenho nem para mim? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada para dar. Uma excelente forma: pensamento, palavras e ações. Esse livro aqui, Jesus no Lar, um livro muito interessante também, muito bom para se fazer estudo do Evangelho, o Evangelho em casa. Tem uma mensagem intitulada A Caridade Desconhecida. Veja os espíritos como é que são, eles trazem informação. Esclarecimento para nós não falta. Essa mensagem eu vou ler, ela é curtinha. Mas tem coisas que a gente não deve tirar nada, deve entregar do jeito que recebemos. E essa é uma delas. Então a mensagem diz o seguinte: é como no momento em que Jesus estava reunido com os apóstolos, naqueles serões, a conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Conversavam sobre a prática do bem, todo mundo participando. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Perguntavam os apóstolos a Jesus. Imagina, naquela época tudo era muito difícil. E eles se preocupavam com isso. Hoje as coisas são mais fáceis. Mas vamos aos questionamentos deles. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontram à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Então já estavam chegando a um consenso que só quem podia ajudar era quem tinha condição. Aí Jesus interferiu e contou uma historinha. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quanto se achava em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Então eu não posso ajudar, eu não posso tirar nada do que é da minha família, mas eu posso fazer alguma coisa. E resolveu guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta,
recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Então, guerrear o mal em todas as circunstâncias. Se alguém chegava falando mal dos outros, ele já ouvia ali e já destacava um ponto positivo daquela pessoa e não levava a conversa adiante. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Então, veja como não é fácil. As pessoas vinham com agressão para ele, ao invés de ele receber a agressão, ele olhava para a pessoa e via que ali tinha uma pessoa doente, necessitada. E aí ele não recebia aquele insulto. Ele não se chateava com a pessoa e nem também deixava de falar com a pessoa, de tratar bem a pessoa. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando a ameaça sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a tirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Então ele se, como se diz assim, programou para combater o mal em todas as circunstâncias. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema. E por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Ele chegou lá pensando que ia ser julgado por não ter feito nada. E foi condecorado. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiante e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então veja bem, os Espíritos nos trazem um ensinamento aqui. Jesus, contando essa história para os discípulos, concluindo e dizendo que é muito nobre a gente ajudar, distribuir roupa, distribuir pão. A gente não deve deixar de fazer isso. Mas essa caridade desconhecida que nós estamos conhecendo hoje, e que é de graça, é muito mais importante, que é combater o mal em nós mesmos. Porque dessa forma nós estaremos trabalhando as nossas imperfeições, servindo de exemplo, ajudando as pessoas, não divulgando o mal, não fazendo coisas que poderão trazer prejuízo às pessoas. Então é mais uma caridade que nós aprendemos hoje no Evangelho, que nós estamos uma caridade desconhecida. Porque a gente achava até então que isso não era caridade. E é caridade, sim. Para consigo e para com os outros. Dentro desse ensinamento, nós vamos encontrar no livro Consolador, na pergunta 255, uma pergunta que fizeram a Emmanuel, muito relacionada a nós, os trabalhadores da Casa Espírita, ao movimento espírita. Devemos nós, os espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material?
Porque de repente a gente diz assim, então a caridade material não é importante, eu tenho é que me espiritualizar. E aí a pergunta, nós que já temos conhecimento dessas caridades, desses ensinamentos, devemos só praticar espiritualmente ou também materialmente? O que vocês acham? Olha o que Emmanuel respondeu. Os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Ainda não terminou a mensagem. Então ele diz para nós que a diretriz, o ensinamento principal para nós é a iluminação interior. É isso que nós temos que buscar, melhorando os valores do coração e da consciência. E diz, não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Se alguém chega precisando de alguma coisa, a gente deve se organizar e tentar ajudar, porque materialmente, uma pessoa com fome, ela não consegue ouvir um evangelho. Ela tem que se alimentar. Então, nós temos que pensar assim no lado material. Agora, ele disse para a gente ter muito cuidado com essa questão da caridade, de se preocupar tanto como muitas religiões já se preocuparam, de construir isso, de fazer aquilo outro, porque ele diz que em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos, muitos desses projetos se desvirtuaram. Muita coisa que foi criada para ajudar aos necessitados se desvirtuou, porque começaram a ter preferentes, né, auxiliar a esse ou aquele, colocar uns em primeiro lugar. De repente alguém começou, como a gente tem um entendimento de corrupção, começou a corromper o trabalho, a se colocar como figura principal naquela situação. Então é para a gente ter cuidado, porque as obras de caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colima a espiritualização do homem. Então, todas as vezes que a gente for dar alguma coisa na casa espírita, coloque junto a isso um ensinamento, um esclarecimento, para a gente não deixar a pessoa a vida inteira só vindo buscar e não receber nada de ensinamento de iluminação espiritual. Porque tem uma historinha, não sei se é Humberto de Campos que narra, que diz que um espírito foi visitar uma região das trevas e lá foi reconhecido por um espírito que estava lá. Chamou ele pelo nome, ele disse, como é que você sabe o meu nome? Ele disse, não, eu lhe conheço. Eu já andei numa casa espírita que você trabalhava. Ele disse, mas meu irmão, como é que você andou numa casa espírita e você está aqui nas trevas? Ele disse, pois é, meu irmão, você me ajudou muito, me dando muita coisa, mas você nunca me esclareceu. Então, se a caridade não alcançar a feição divina da espiritualização do homem, o serviço está para fazer. Não está feito ainda. E aí, ele diz que dá esmola quando necessário. Isso aqui está no Evangelho. Dá esmola quando necessário, mas o quanto possível converte-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então, no primeiro momento, nós vamos dar, mas vamos tentar colocar essa pessoa, de alguma forma, num caminho que ela possa se reerguer diante de si mesma. Uma oportunidade de trabalho, seja lá o que for. Mas não deixar a pessoa pedinte a vida inteira. Como ele diz que nós também não devemos reprovar o ato de pedir, porque tem pessoas que realmente chegaram a uma condição que não tem como fazer. Mas que também tem espírito que, na sua preguiça, na sua incapacidade de confiar em si, de trabalhar e tudo, não querem trabalhar. Se acostumaram a pedir. Então, para a gente trabalhar sempre esse campo de despertar da criatura. Irmã, me permite. Sim. Uma pessoa que está viciada, né? Pedindo, só pedindo. Está chegado, por dia, chega a hora, né? Fica ao invés de pedir, você não pergunta se tem uma louça para lavar, qualquer coisa. Você acha isso errado?
Como é que é? Não, eu da minha parte, eu acho que não dizer assim, por que você não faz isso e aquilo? Convidar a pessoa. Olha, eu tenho um serviço aqui, te dou tanto por isso, né? De repente, aí a gente, às vezes a pessoa está esperando só aquela oportunidade, eu não tenho. Até dignifica também. Sim. Em vez de soltar, Mas muitos preferem. Mas tem muita gente que está tão viciada nessa situação que não quer. É por isso que Emmanuel fala aqui, quando ele diz que tem pessoas que não conseguem sair desse estágio ainda, porque não se está cristalizado na ideia ainda de pedir. Entendeu? Não quer, é o espírito preguiçoso que não evoluiu, que não tem uma ideia de trabalho, que não gosta do trabalho, entendeu? Então ele se coloca ali na condição de esperar que alguém lhe dê alguma coisa. Esforço ele não faz. E a gente sabe que o mendigo não é só na rua. O mendigo de luz somos todos nós quando não fazemos nenhum esforço. Agora do governo federal, inclusive, já da prefeitura, uma série lá, perto da Polícia Federal, fizeram até um cartaz de pegar uma minha página na loja. Dizer, não dê esmola, dê oportunidade. Mas uma certa feita, um senhor que faz traduzir, sempre pedindo ajuda que a autoridade durante a autoridade para isso. Mas dizer que é um homem novo, que ele recebeu até Bolsa Família, que é aposentado. E meu irmão, que ele coloca uma vez na tua rua lá, sobrevive com uma verdinha. Se quiser, estou no balcão que eu tenho aqui, muito bom, com as gavetinhas, botar o cabelo embaixo em cima. Pois eu quero, eu disse, uma carroça cristã. Na outra semana ele foi e disse, papai não precisa estar no balcão, mas ele vai dinheiro, não vou para isso. Está R$1, R$2. Passou Deus 6 meses, ele nunca tinha esses balcões, sempre uma segurança nova. Ele apareceu que quer trabalhar com o balcão, eu vou dar para outra pessoa. Poxa, vocês estão com lá agora. Tem um amigo nosso. É oportunidade, a gente dá de trabalho. Nossa até mais gestão. útil. Eu digo assim, até a questão até mais útil, porque ficar nesse negócio. Se você não tem a carroça para parar a carroça, eu pago a carroça para deixar lá na sua casa. Sabe, a carroça eu pago. Um amigo nosso contou. Ninguém quer limpar o mercado, para ganhar dinheiro, ninguém quer fazer uma faxina. Hoje está difícil, realmente. Difícil. Um amigo nosso contou certa vez, ele mora em Fortaleza, e ele disse assim, Dora, você conhece um aleijado que fica lá na Praça do Ferreira, sentado no canto? Ele fica gritando, pedindo esmola. Só eu já vi algumas vezes. Aí ele disse assim, você sabia que aquele cara é riquíssimo? Aí eu disse, que história é essa? Ele disse, todo dia, no final da tarde, para um táxi, recolhe ele e de manhã vem e deixa. O táxi é dele. Ele tem várias casas alugadas, recebe dinheiro, mas todo dia ele senta ali, o táxi vem deixar e leva ele para receber dinheiro. E um dia o Ulisses passou, que é o nosso amigo Ulisses, chegou e disse para ele, meu irmão, você não precisa disso. Aí ele disse, você tem noção de quanto é recado por dia aqui? Foi. Aí o Ulisses disse, pois, meu amigo, o negócio é sério. É complicado. Então tem espíritos assim, ainda. Falta de iluminação espiritual. Não vamos responder por isso. Ele vai. Mais uma historinha para hoje. Para a gente encerrar. Uma historinha chamada A Esmola e o Rochedo. Não sei se vocês já ouviram falar. Diz o seguinte: havia outrora em país situado para além do Ganges, um rei muito rico e orgulhoso. Todos os dias deixava o monarca o grande palácio em que vivia e, fazendo-se acompanhar de uma aparatosa guarda de cavaleiros, percorria as ruas da cidade distribuindo esmolas, atirando moeda de ouro aos pobres e aos necessitados. Como é caridoso o rei, diziam. Quanta bondade, que coração magnânimo. Todo dia. Lá vem a caravana. Tome moeda de ouro para todo mundo.
Era o que ele realizava todo dia. E não se apontava um só habitante capaz de negar as qualidades altruísticas do dadivoso soberano. Ninguém dizia que ele era ruim por isso. Um dia surgiu na cidade um velho sacerdote que andava pelo mundo em peregrinação, ensinando aos homens as grandes verdades do livro de Deus. Ao notar a ostentação descabida com que o rei dava esmolas e a maneira espetaculosa como exercia a caridade, o bom ancião observou: a caridade no coração desse rei vaidoso é como a areia atirada sobre o rochedo nu. Olha a visão de um ser espiritualizado. E como seus numerosos ouvintes não tivessem percebido o sentido exato de suas palavras, ele explicou: aquele que dá esmola por ostentação é semelhante ao rochedo coberto de areia. Vem a chuva, lava a pedra lisa e não se encontra depois senão a rocha dura e inabalável. Assim o coração desse rei é duro como o rochedo. Há apenas sobre ele essa poeira de esmola feita de vaidade e ostentação. Ele não pensava no povo. Ele não pensava em ter melhoria de vida para ninguém. Como rei, como soberano, ele jamais olhou para aquelas pessoas e viu a necessidade deles de melhorar as condições de vida e tudo, não. Então todo dia ele fazia aquilo ali.